Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa descontraída com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. A convidada de hoje para fazer esta conversa é a Sandra Paiva Silva, que é bióloga com formação em educação ambiental e também em neuropsicologia, e é coordenadora de programas de proteção do ambiente e educação ambiental na Companhia das Lesírias. Ao ler os tópicos do seu CV, Sandra, obrigado por estar connosco, li que também pensa em levantar voo. A mim fez-me lembrar aquela canção dos Azeitonas, Anda Comigo Ver os Aviões. No seu caso é Anda Comigo Ver os Passarinhos, não é? Exato. Pronto, muito obrigado. Vamos então começar pelo EVOA, precisamente esse espaço. O que é isso? O EVOA é um espaço de citação e observação de aves que se encontra enquadrado no coração da Reserva Natural do Estuário do Tejo. É um espaço que tem múltiplos propósitos. Ele foi criado entre 2009 e 2012 com o objetivo de criar um refúgio de maré para as aves aquáticas do estuário e também em simultâneo com condições para visitação, quer de pessoas iniciadas como birdwatchers, mas também a nível escolar e familiar. Que pássaros, que aves é que aparecem por aí? Essencialmente, lá está as aves aquáticas. Nós normalmente até dizemos 3 grupos principais. Os patos, portanto, que todas as pessoas reconhecem facilmente. Depois temos o grupo das garças, que também é bastante fácil de observar até quando vamos numa viagem e lá estão as garças brancas ou as garças reais. É também, do ponto de vista da silhueta, uma ave muito fácil de identificar. E depois temos um grupo muito especial, que é o grupo das aves limícolas, que são aves que se alimentam no lodo, são aves que normalmente andam ali à procura das minhocas e das amêijoas e que têm um ritmo de vida muito especial, sempre muito dependente deste fenómeno das marés e que é muito importante no estuário do Tejo. Depois existem outros grupos mais pequeninos de aves aquáticas que também recebemos. E portanto, esses programas, digamos assim, são abertos à população, a quem quiser, inscrevem-se, como é que funciona? Sim, exatamente. Portanto, o EVOA está aberto de terça a domingo, só fechamos para questões de gestão dos habitats à segunda-feira. De resto, temos sempre um programa ativo. Temos, por defeito, 4 visitas a decorrer por dia, ao longo do dia, e sempre um guia preparado para as realizar. Depois temos as visitas escolares, que normalmente têm que ser feitas com marcação, claro, e que às vezes exigem equipas de 10 guias em simultâneo para receber toda a escola. Sim. E uma logística bastante complexa para garantir que não há perturbação das aves e que todos fluem no espaço de uma forma bastante tranquila e sem haver sobreposições. Mas vão assim, sei lá, dezenas de crianças, é um bocado... É estranho, é o caos. Exatamente, tentamos que não seja o caos. Lá está, para coordenar isso é necessário planeamentos ao minuto, que já há mais de 10 anos que estamos habituados a fazer esses puzzles. Já tem experiência acumulada. Exatamente. Normalmente, no máximo, cada guia leva 15 meninos, portanto, mesmo uma turma é dividida em 2, normalmente, certo, e fazemos os percursos e as atividades por ordens distintas, precisamente com o objetivo de não existir caos, até porque estamos a falar de uma reserva natural e temos que ter todos os cuidados em conta. E são percursos que demoram quanto tempo cada uma dessas ações? Normalmente as escolas ou ficam meio-dia o dia inteiro e têm uma parte de percurso dentro da área das lagoas que, no caso das escolas, não costuma ultrapassar 1 hora. Depois, todas as outras atividades são mais habitualmente realizadas junto ao centro de interpretação, quer no exterior, quer às vezes também na própria exposição que nós temos, uma exposição imersiva e interativa em que os alunos vão passando por várias atividades, vários workshops, para compreenderem melhor a realidade da lesíria. No caso das famílias, estas visitas que são as tais 4 por dia, as visitas neste momento têm 90 minutos de duração no exterior e podem ser feitas a pé ou em carrinhos elétricos. Bem, as escolas... Enfim, é mais normal, digamos assim, nas atividades escolares preverem isto. E, portanto, com o planeamento, contactam-vos, penso eu, e marcam, não é? As pessoas, o comum do povo, dos cidadãos, como é que faz? Aparece lá ou também tem que fazer marcação? É possível aparecer lá e nós garantimos a visita, mas cada vez mais as pessoas procuram contactar-nos primeiro e saber qual é o melhor horário de visita, porque lá está, muitas vezes acaba por estar muito dependente das marés, ou qual é a melhor altura do ano para visitar, e nós damos as recomendações de acordo com o que as pessoas querem ver. Há quem queira ver mais quantidade, há quem queira ver aves que vêm da África, ou seja, de acordo com os interesses das pessoas, nós damos a recomendação
que acaba por se ajustar melhor à sua realidade. E tem esse menu, chamemos-lhe assim, online? Sim, na nossa página evoa.pt tem indicação de qual a melhor altura para observar aves, tem lá mesmo um tópico com este tema que explica especificamente o que é preciso levar em conta e, de acordo com a altura do ano, o que é expectável ver. O que é que devem levar vestido e calçado? Também, se calhar, também, é? sim. Só para esclarecer aqui quem nos está a ver e a ouvir, Evoa, portanto, evoa.pt. Não é? Exatamente. Ao dizermos Evoa, às vezes podia, pronto, e assim fica mais claro para quem estiver interessado nestas visitas. Onde é que está localizado? Já me disse que era no estuário do Tejo, mas concretamente onde é que é? Concelho Vila Franca de Xira, Lesíria Sul de Vila Franca de Xira. Portanto, normalmente o que nós indicamos é se as pessoas vierem da margem norte, portanto pela margem direita do Tejo, mais corretamente dizendo, passando a ponte Marechal Carmona, a ponte de Vila Franca, virar logo à direita e está o percurso todo assinalado. Muito bem. A Sandra Paiva Silva é coordenadora de programas de proteção do ambiente e educação ambiental na Companhia das Lesírias. Este é um desses programas? Sim, ou seja, o EVO é gerido pela Companhia das Lesírias. Certo. A Companhia das Lesírias é a proprietária de grande parte deste território, portanto, ela gera a área do EVOA, é todo ele propriedade da companhia, assim como os arrozais próximo, as pastagens onde ainda é possível ver gado e cavalo por sangue lusitano, e do outro lado do Rio Sorraia, que está ali mesmo ao lado, temos uma outra zona completamente distinta que se chama a Charneca do Infantado, onde existem outras paisagens, Montado Sobre, as vinhas, tudo isso pertence à companhia. A companhia gera mais de 19 mil hectares neste território. É um bocadinho. Quantas pessoas é que estão envolvidas neste projeto em concreto no EVOA, neste espaço? Neste espaço, tempo inteiro, temos 4 pessoas e depois, como eu dizia, temos uma bolsa de guias que é muito frequentemente contactado de acordo com as necessidades. Com a procura, não é? Exatamente. É. E já agora, por falar em procura, quem é que vem? São as escolas só ali da região ou vêm de outros pontos do país também? Vêm de vários pontos do país, cada vez mais, assim, mais longe, Porto, Algarve, mas grande parte, não tanto ali da zona, mas da grande Lisboa, portanto, Lisboa, Almada, toda essa área metropolitana de Lisboa é o grosso de quem nos visita a nível escolar. Depois, a nível não escolar, outro tipo de visitantes, temos cada vez mais crescente, representando já 30% da visitação não escolar, público internacional, em especial americanos, canadianos, são assim os públicos que mais nos procuram. Eu ia perguntar precisamente isso, se há público internacional. Como é que eles têm conhecimento? Nós atualmente... Há redes? Existem várias redes. Nós, inclusive, recebemos um prémio logo após a pandemia, na convenção de Ramsar, que foi o prémio de uma das melhores zonas úmidas para visitar a nível de espaços interpretativos como o centro do mundo, e esse prémio deu-nos bastante visibilidade, e a partir daí, e após a pandemia, notámos um aumento muito significativo do número de estrangeiros. Depois existem páginas europeias também que acabam por recomendar os sítios a não perder a nível de birdwatching, e nós estamos lá como um desses locais e acabam por chegar até nós dessa forma. Os adultos e esses que se envolvem nessas sessões de birdwatching são pessoas que estão motivadas já para isto, não é? Os estudantes, os alunos das escolas, às vezes vão porque o professor disse para irem, não é? Como é que eles reagem a isso normalmente? Nós temos feedbacks muito bons e miúdos que depois vêm até nós já como guias a dizer que é muito giro, a dizer que foi a visita ao EVOA que os motivou a ir para a área da biologia ou para a área das ciências, ou que vêm fazer visita e depois já quase com 18 anos, 19 ainda na licenciatura, querem passar uma temporada connosco a anilhar e acabam por manter o contacto de alguma forma. Em geral, o feedback é muito bom. Nós procuramos seguir uma metodologia específica que trabalha muito a parte das emoções e dos sentidos e esta parte de criar empatia para com o meio, e não tanto informação muito detalhada sobre as coisas, e muita informação muito densa que eles acabam por se perder. Claro. E como têm ali uma vivência e um dia muito bem passado, nós tentamos que eles aproveitem bem o contacto com a natureza. Temos sempre feedbacks muito bons e muitos miúdos dizem que foi a melhor visita de estudo de sempre, e para nós ficamos muito contentes com esse feedback, claro.
E ao fim e ao cabo há um papel aí de promoção até de vocações, se calhar. Sim, já de tivemos investigação. várias dessas situações, miúdos incríveis que depois nos procuram e que nós acabamos por ir seguindo, e é muito, muito recompensador também ver esse crescimento. A Sandra Paiva Silva é bióloga de formação. Pratica biologia no seu dia a dia ou é mais a gestão destas equipas? Hoje em dia faço muito trabalho de gestão, mas também vou procurando fazer também a parte do trabalho. Na verdade, o trabalho do biólogo é muito diverso, não é? Portanto, nós, assim, dentro dos projetos que vamos tendo de conservação e a própria gestão dos habitats, é algo que exige alguns conhecimentos de biologia, porque as aves, por exemplo, quando vêm nidificar para as lagoas, as aves que vêm da África, como a perdiz do mar, têm determinadas exigências do ponto de vista do habitat, e é necessário haver essa coordenação de indicar aos técnicos de manutenção como é que o território antes da sua chegada deve estar para que esteja nas melhores condições. Portanto, tudo acaba por estar relacionado com a biologia, desde estes pontos pequeninos até à parte da comunicação da ciência, que é feita transversalmente, e portanto eu considero que se não fosse a formação em biologia, acabaria por não conseguir exercer estes vários papéis. Há quem diga que o papel de um cientista não se esgota em investigar e publicar um artigo científico, é muito mais do que isso, é fazer esta ponte para a sociedade. Qual é que é o objetivo? Porque é que é importante haver estas, neste caso o EVO e estas iniciativas para passar esse conhecimento? O que é que esperam conseguir no futuro e para a sociedade no seu todo? Sim, é interessante essa pergunta, porque é algo que eu procuro passar também para os guias que muitas vezes acabam por estar a começar a sua carreira de biólogos como guias do EVO, e acaba por funcionar muito como também um espaço formativo, e eu acabo por transmitir também muito essa percepção que o nosso papel no EVO, em espaços como este, é fundamental para a sociedade. Porquê? Porque é através desta formação que as pessoas entendem a real importância de adotar determinados comportamentos em prol no seu dia-a-dia. Às vezes, todos os dias nós fazemos escolhas, e todas as escolhas que nós fazemos poderão ser mais ou menos conscientes do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade. E se nós passamos esta mensagem, pode ser simplesmente ver alguém deitar algo no chão, ir lá e apanhar porque sabe que aquilo, o último lugar onde vai parar é o oceano e que poderá comprometer várias espécies. Estou a falar de uma coisa muito simples, mas todo o papel, e em Portugal, infelizmente, a sociedade em geral não está muito virada para a natureza ainda, ou seja, ainda existe por parte dos pais muito receio das crianças se sujarem, de entrar em contacto com os insetos, e tudo isso acaba por ser um ensinamento que procuramos passar não só aos jovens, mas quando recebemos as famílias, também às famílias, mostrando a importância que existe de conhecermos o nosso património natural, valorizarmos o património e nos identificarmos como algo que é nosso e que nós devemos proteger e acarinhar ao máximo, e aí termos opiniões informadas sobre, do ponto de vista até político, quando é necessário tomar determinada decisão, podermos ter uma decisão informada e podermos dar a nossa opinião informada. Opinião informada, para não ser só aquelas pessoas que falam sobre tudo e mais alguma coisa e sem fundamentos, não é? A Sandra falou já aí da proteção. Por falar em proteção, já estive ligada à Liga da Proteção da Natureza. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Foi ótima. Tive um grande privilégio de trabalhar alguns anos na Liga para a Proteção da Natureza. Curiosamente, foi desde logo neste projeto. A LPN, Liga para a Proteção da Natureza, foi um dos parceiros que levou à criação do EVOA, e, portanto, a responsabilidade logo à partida foi ajudar na parte da exposição inicial que existiu, e também neste trabalho de criar o conceito, ou seja, o espaço existe e agora como é que o vamos trabalhar? Portanto, ao nível das visitas, ao nível da própria concepção dos observatórios. Como é que há de ser um observatório pensado para grupos escolares? Tem que ter características diferentes de um observatório para birdwatching. Claro. São outras necessidades. E este trabalho foi feito ainda enquanto me encontrava na Liga para a Proteção da Natureza, e tive a oportunidade de colaborar com outros projetos desta entidade que acaba por ser pioneira em Portugal do ponto de vista da conservação da natureza. Ainda sobre o EVO, as pessoas, há um pagamento, há um bilhete? Sim. Não é?
pode dizer mais ou menos por quanto é que pode ficar uma visita? Claro, claro que sim. Então, nós neste momento, e desde a pandemia, alargámos muito o leque do tipo de experiências que é possível ter. Portanto, Desde há várias, experiências, exatamente. o tal menu que eu falava. Há um menu bastante extenso, aí no site está tudo online, os preços estão todos online, transparência Pronto, total, não há transparência. dúvida nenhuma. Exatamente. Nós, o valor mais baixo que conseguimos fazer para as escolas em meio-dia é 7 euros por aluno, o que é um valor muito razoável, considerando que é um guia para cada 15 meninos, portanto, Sim. e estão sempre acompanhados. Depois temos pacotes já de dia inteiro, por exemplo, o Grande Tour Aves, Vinho e Cortiça, que é principalmente comprado por clientes americanos, canadianos, internacionais, em que vamos buscar as pessoas aos hotéis em Lisboa e fazemos todo um dia passado na natureza, em que podemos ouvir os passarinhos no montado, fazer uma prova de vinhos, e aí já estamos a falar de valores próximos dos 100 euros por pessoa, mas É uma experiência muito mais completa, para claro, famílias, 5 pessoas, temos o valor neste momento dos 40 euros para 5, já com incluída a visita guiada. Portanto, são valores bastante acessíveis para qualquer carteira, sim. Muito bem. Outra área da sua atividade, a concepção e implementação do plano de gestão das lagoas. Exatamente. O que é esse plano e o que é que se pretende? Considerando que ao longo do ano as aves que nos vão visitar, que eu costumo dizer que temos 2 clientes, o primeiro é as aves e o segundo são as pessoas. Se não tivermos o primeiro cliente satisfeito, o segundo não vai lá querer ir porque não temos lá ninguém para eles verem. E então, basicamente, o objetivo que se pretende é tentar maximizar a diversidade de aves ao longo do ano nas lagoas, ajustando os habitats. Ou seja, quando nós, como eu dizia há pouco até, estamos a entrar na fase de nidificação, há aves que não gostam de ter vegetação no sítio onde vão fazer os ninhos no solo. E aí temos que retirar toda a vegetação nessa altura, até em alguns momentos promover alguma movimentação no solo com equipamentos mais pesados em zonas em que isso é possível fazer, ou nas ilhas manualmente. E esse é um trabalho. Depois a gestão dos níveis de água, ou seja, nós temos capacidade com as comportas de água de gerir os níveis de água diariamente, de acordo com o que nós pretendemos e com as necessidades das aves, procurando criar alguns gradientes, zonas úmidas que tiveram água há pouco tempo e que ainda têm ali alguma lama, e portanto isto exige alguma gestão da parte da água. Por outro lado, é importante garantir no verão, em especial quando estamos em períodos de ondas de calor, que a água tenha oxigênio suficiente, porque também temos alguns peixes nas lagoas e não queremos que existam volumes de algas ou situações de mortalidade por falta de oxigênio na água. É preciso fomentar a circulação de água nas lagoas e isso também é um trabalho que exige algum cuidado e alguma articulação. E uma outra situação muito relevante, que se não fosse feita neste momento já não se via a água, é a gestão do caniço. O caniço é uma vegetação muito importante para muitas aves. Por exemplo, temos o roxinol pequeno nos caniços, temos a garça vermelha, que fazem o ninho, como um deles o nome indica, neste biótopo. No entanto, é um biótopo que, se não for gerido, ou seja, se não for controlado o seu crescimento, acaba por ocupar toda a área e não deixa zonas abertas de linhas de água para as aves que também necessitam. Portanto, é necessário fazer essa gestão constante em momentos específicos do ano. Neste caso, é antes da nidificação, normalmente em março, e depois após a nidificação e antes de chegarem as aves invernantes ali no final de julho, início de agosto, e portanto temos sempre um calendário bastante específico para ter todas estas questões em conta. Outra situação que nos vem sido trazida ao longo dos anos e com a qual nós temos tido muito cuidado ultimamente é a questão das doenças trazidas pelas aves migratórias que vêm do norte da Europa. Este ano, por exemplo, certamente ouviu falar na questão da gripe das aves, foi bastante, aconteceu bastantes casos em Espanha, e estávamos sempre a monitorizar para, eventualmente, caso existisse algum indivíduo com sintomas nas lagoas, para podermos intervir de imediato e evitar que existisse uma contaminação, um cenário de maior gravidade. E outra doença que acontece muito frequentemente, principalmente ali em agosto e setembro, é o botulismo, que é outra doença que é muito frequente na migração em França, Espanha e em Portugal, em especial no sul. Quando há muitas ondas de calor, baixo oxigênio na água, pode surgir a proliferação desta toxina na água, que causa uma morte em menos de 24 horas no caso de algumas aves, e que é preciso controlar com bastante cuidado e de uma forma bastante constante nessa altura. Portanto, do que me acabou de dizer, portanto, concluo que
há a influência das alterações climáticas também na gestão dessas... Sim. Há que ter esse cuidado. Eu só queria recordar aqui os nossos ouvintes ou espectadores do programa que tivemos aqui na semana passada com o Ricardo Trigo, em que falámos precisamente de alterações climáticas, do El Niño e da El Niña. Portanto, quem quiser ir rever, está disponível nas plataformas de podcast. O que me está agora, voltando à conversa, por um lado, vocês têm que conhecer bem as aves, o tipo de aves, mas precisam de dados sobre o que já se passou. Portanto, não se aprende só nos livros. É a vossa experiência do dia-a-dia que vai sendo acumulada e ajuda na preparação do futuro, não é? Sim, e temos de estar sempre em articulação com os outros centros. Nós estamos numa rede internacional de zonas úmidas na rota migratória, certo, e colaboramos também com várias equipas de investigadores para estarmos também dentro daquilo que está a passar nos outros sítios, porque poderá vir também na nossa direção, e é bom em ambos os sentidos. Já temos tido várias situações de partilha de colegas, digamos assim, de virem fazer alguns estágios aqui para nós aprendermos uns com os outros e procurarmos as melhores metodologias. A anilhagem nesse aspecto é muito importante. Nós temos desde o início uma estação de esforço constante de anilhagem no EVOA, porque a parte da chegada das aves e controlarmos e percebermos como é que está a acontecer estas questões migratórias é muito relevante. Depois temos outros processos e outras contagens que também é importante ter sempre em conta, quer feitas internamente, quer com equipas externas que fazem a contagem das aves nas lagoas, e tudo isto acaba por contribuir para nós conseguirmos cada vez fazer uma gestão melhor daquela área e até expandindo para outras zonas, como é agora o caso com este novo projeto LIFE que começámos sobre o milherango, o projeto internacional, que já estamos a implementar medidas de recuperação dos habitats nas salinas e nos arrozais da Companhia das Lesírias no período de inverno, precisamente nestas passagens migratórias, para conseguirmos um maior sucesso e que as aves cheguem, no caso dos milherangos, à Holanda e à Alemanha, com um fitness melhor, mais ajustado, para terem um melhor sucesso reprodutor. Porque no final das contas o que nós queremos que aconteça é que as populações se mantenham estáveis, ou no caso de populações como é o caso do milherango, que têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos, que começa a assistir-se a uma recuperação das suas populações. E é aí que entra o aspecto da biodiversidade, ao fim e ao cabo, também é um dos aspectos, não é? Exato. Falou na anilhagem, chegam milhares de aves, vocês não anilham as aves todas, não é? Como é que é? Escolhem alguns, uma amostra, digamos assim, é? Sim, a anilhagem nós usamos vários métodos no EVOA. Os passeriformes normalmente vão seguindo padrões e metodologias que são ao nível nacional, ou seja, nós replicamos, tal como outras estações, aquilo que são os objetivos de cada momento. Pode ser as invernantes, pode ser as nidificantes, e existe dentro dos períodos definidos momentos em que temos que fazer uma sessão de, imagino, 15 em 15 dias, e temos que encontrar condições de vento e sem chuva para garantir que conseguimos colocar as redes, e abrimos normalmente um pouco antes do nascer do dia, e depois vamos de hora a hora às redes retirar as aves que ficam lá a aguardar pela nossa chegada. Anilhamos as aves, por vezes há recapturas, ou seja, são aves que já estão anilhadas. Já aconteceu várias vezes, até coincidentemente, no mesmo dia, na mesma rede. Agora estava-me a lembrar do caso de um pisto de peito azul, que todos os anos caía no mesmo dia, na mesma rede. É muito engraçado depois ver estas dinâmicas. É um visitante frequente. Frequente e muito fidedigno. E fiel. E nesses casos tiramos a anilha que já tem, às vezes aves que vêm da França, da Bélgica, e que depois essa informação é partilhada numa base de dados europeia, EURINC, e depois conseguimos perceber de onde é que veio, quando é que foi anilhada nos outros pontos, e ter um processo e conseguir seguir esses movimentos. E, mais uma vez, perceber o que está a acontecer com as populações. Também se são adultos, se são juvenis, tudo isto dá informação importante ao nível da gestão e para tomar decisões, por exemplo, e agora não falando especificamente dos passeriformes, mas por exemplo no caso dos anatídeos, nós temos com o professor David Rodrigues da Universidade do Politécnico de Coimbra, melhor dizendo, já desde o início do projeto, a monitorização e a anilhagem dos patos, dos anatídeos. Já se descobriram coisas incríveis que não se sabiam, ou seja, informação nova para a ciência, como o facto de, por exemplo,
os patos virem mudar as suas penas de voo depois da migração para os locais de invernada, ou seja, vêm para as lagoas, trocam as penas todas, ficam sem conseguir voar uma série de dias e conseguimos até detalhar quanto cresce cada pena de voo, porque conseguimos monitorizar isso quando as recolhemos e medimos e tendo vários dados. E tudo isto é muito interessante para, por exemplo, definir políticas de cinegética e ajustar os calendários cinegéticos, e mais ainda neste cenário de alterações climáticas e com esta variabilidade que existe, podermos ajustar de um ano para o outro, considerando o momento das passagens migratórias, qual é que é um momento mais adequado para não causar problemas às populações. Portanto, tudo isto é possível de articular, e neste caso dos anatídeos, por exemplo, em conjugação com associações de caçadores em França, o que é super interessante, porque mostra que tudo isto é possível de coordenar e de todas as entidades acabarem por se relacionar, mesmo tendo interesses distintos, não é? Mas que acabam por estar a contribuir para aumento da informação. E, portanto, os caçadores não são vossos inimigos. Exatamente, é isso mesmo. Apanham uma ave que tem uma anilha e depois ali veem que ela vem de França ou da Alemanha. Há essa identificação na anilha, não é? A anilha por vezes tem essa identificação, outras vezes tem só o código. Nós nem sempre precisamos de apanhar. Por exemplo, no caso dos flamingos, é suficiente ler a anilha porque se vê à distância e nós conseguimos com aquele código saber em que dia que foi anilhado, quem é que anilhou, quantos anos é que aquela ave tem. Se já foi vista, por exemplo, temos um flamingo que foi anilhado na Argélia, que foi visto em França, que foi visto em Espanha e que depois foi visto em Portugal. Ou seja, nós às vezes achamos que as aves são daquele sítio e que não se movem muito dali, mas afinal, hoje em dia, os dados dos satélites e destas situações em que as aves são vistas e observadas, mesmo sem sendo recapturadas, dão-nos a entender que as aves movem-se mais do que inicialmente se pensava. E tudo isto é informação bastante relevante para a gestão. Mas as anilhas, há de haver, certamente, eu não percebo nada disso, há de haver anilhas de diferentes tipos. Algumas que permitem um seguimento por satélite, por exemplo? Sim, não no caso de anilhas. Nesse caso normalmente são colocadas mochilas que até têm normalmente painéis fotovoltaicos para ir consigo e nós nos anatídeos, nos patos, já temos chegado a colocar em arrabios, que são patos assim já com alguma dimensão, e conseguimos segui-los ao minuto até à Rússia. E perceber a que altura de voo vão, a que velocidade de voo estão, dados incríveis que é possível obter com esta tecnologia. As anilhas em si também têm várias variações. Estas que eu falava dos flamingos é uma grande anilha que tem os números em grande que é possível ver. No caso dos anatídeos, nós usamos um tipo especial que é uma marca nasal, ou seja, é uma estrutura que é colocada no bico. Os patos não têm septo e, portanto, é fácil de colocar, e que também à distância conseguimos recapturar, digamos assim, ler a informação e conseguir perceber de onde é que foi anilhado, quando, e também temos dados internacionais que vêm por essa via. Depois há as chamadas anilhas coloridas, que é um código de cores, no caso normalmente são colocadas 2 a 3 em cada pata, e esse código também só por observação sabemos que ave é que é especificamente, quase como um cartão de cidadão, mas por cores. E depois as anilhas dos passarinhos, que normalmente são mais difíceis, que é mesmo necessário recapturar porque os números são muito pequeninos e só se vê na mão. Começámos esta conversa com o levantar voo e onda comigo ver os aviões, não era? O seu maior hobby é ser treinadora de ginástica rítmica, não é? É verdade, é verdade. E tem essa atividade, continua essa atividade? Continuo, sim. A seguir vou dar treino. Elas têm prova este fim de semana, portanto tenho que ir pô-las a voar um bocadinho. O que é isso de pô-las a voar? A ginástica rítmica tem uma característica que eu acho que é muito particular como modalidade desportiva, que é ter esta ligação musical e ao mesmo tempo um pouco mais artística do que propriamente gímnica, que é contar uma história, não é? E eu tenho por hábito contar as histórias que eu gosto de contar, e portanto, eu ainda no outro dia dizia, o ano passado tinha uma música sobre a migração das aves, e elas literalmente contavam a história da migração de um bando de aves ao longo do seu exercício, e quando saltam,
literalmente o que se pretende é que dê a sensação de voo. Sim. Portanto, sim, gosto de colocá-las a voar e é um momento que eu gosto particularmente do dia, que me dá ali um recuperar de energias e um gosto muito especial. Estava-me a lembrar do bailado dos cisnes. Exatamente. Não, tem muita relação, inclusive a base é o balé e, portanto, elas também fazem Certo. balé praticamente todos os dias e, portanto, tem toda a ligação e eu penso que do ponto de vista também das nossas memórias, não é? Acaba por haver muito sempre esta, mesmo do ponto de vista das mãos e dos braços, o mimetizar dos movimentos, sempre as aves acabam por inspirar várias danças, até o flamenco. Sim, o flamenco, exatamente. Portanto, e como ginástica rítmica, a rítmica pretende precisamente imitar estes vários movimentos, considerando que grande parte deles vieram da natureza, acaba por ser uma extensão do meu trabalho. O que é que apareceu primeiro para si? Foi o balé e a ginástica rítmica ou foi o amor às aves e à biologia? Foi a ginástica. Foi a ginástica desde muito pequenina, competição, até foi o meu primeiro trabalho, ainda estava a fazer a licenciatura e só depois é que veio este gosto especial pelas aves e pela gestão dos habitats, que também gosto muito e procuro sempre dar o meu melhor em tudo. Por isso é um pouquinho essa a mensagem, é se fazemos o que nós gostamos, procuramos sempre dar o máximo. Sandra Paiva Silva, muito obrigado por ter partilhado connosco essas suas paixões e ter-nos deixado aqui esta informação muito importante também sobre a ligação com as aves e sobre este espaço O É Voa. Obrigado. Obrigada eu. Este episódio fica evidentemente disponível nas redes de podcast, nas plataformas principais e também no YouTube, nessa versão vídeo. Para a semana aqui estaremos com outro convidado para outra conversa com ciência.